Olá, Viver TPC. Nós somos A tecnologia de de projeção projeção. de consciência. Eu sou a Camila. E eu sou o Fábio. 1º de julho de 2024. Começo com reunião interna. O que eu sinto, o que vem um pouco hoje, é que todas as preocupações ou advertências ou atenções que tinha em ética, quando você é só amor, não existe mais advertência, preocupação. Quando você faz o que tem que fazer e sabe como funciona a lei do universo, nós somos o universo, a lei é nossa. Então, se alguém está tentando se auto-enganar, fingindo que não é ela, não é preocupação nossa, porque nunca há engano. Porque é tudo por ressonância, por vibração. Tudo é por vibração. A gente só vai acessar o que vibracionalmente o outro lado da linha quer. Esse outro nosso, né? Como a TPC, nós três sabemos quem nós somos, o universo, e a pessoa que a gente está atendendo é uma parte nossa, dentro da criação nossa, né? E nós somos criação dessa pessoa, dentro da criação dela contra o universo. Então, está sempre tudo certo, porque é compatibilidade vibracional frequencial. É a experiência que a gente quer. Se a pessoa quer mostrar um lado dela, ela vai mostrar outro lado. Se tem um lado que ela está experimentando, o que ela não vê, o que ela não quer mostrar, o que a gente não alcança, a gente não alcança. Não existe você alcançar o que você não percebe. E o que você percebe é o que você transforma, troca informações, atualiza. Então, tudo que é perceptível está no direito de ser assimilado, né? Emancipado, compreendido, vivenciado. Não sei se isso fica claro para vocês, mas o que eu sinto. Há uma grande transformação na TPC. Tá ficando cada vez mais claro, porque antes era esse cuidado, até falei a respeito de eu li até ponto que a pessoa deu autorização para ler. Mas, na verdade, os seres que estavam no campo da pessoa entraram em contato comigo. Então, eu li os seres que estavam no campo da pessoa, com a pessoa dando autorização ou não dando autorização. Porque quem entrou em contato foi os seres, não fui eu que fui lá buscar os seres. Se eles entram em contato com a TPC, a gente apenas troca informações. E a pessoa que, se ela autorizou ou não autorizou, foi o ser que entrou em contato. A autorização, nesse caso, é sinônimo de compatibilidade frequencial ou vibracional. Só isso. Não existe autorização, só existe compatibilidade vibracional. A gente vai fazer o que ele quer, o que ele precisa, o que ele escolhe. E vai ser sempre assim. Nunca ninguém decide por ninguém, porque a TPC é recuperar o poder de criação e autonomia. É compatibilidade vibracional frequencial, é respeito à autonomia, é compreensão da autonomia. Somos nós respeitando a vida diferenciada, a diversidade da experiência deles. A TPC não está para transformar alguém, ideologizar, né, a TPC troca informações dentro da nossa lógica, dos nossos princípios que são criados por nós, e o ser acompanha. Né? E se o ser apareceu para a TPC, alguém resolveu pagar uma sessão para a gente fazer, sei lá, para a Lua, para Saturno, eu quero que vocês façam uma sessão para Saturno. Né? A gente vai lá e conversa, Saturno, o que, que você quer? O que, que você está precisando? É leitura. E vai ser sempre de acordo com o que Saturno quer. O planeta, né? A gente conversa com a consciência do planeta e faz a terapia para a consciência do planeta. Ficou, porque se eles chegam, entram em contato, solicitam, a gente faz de acordo com o que o ser, com o que a consciência solicita. A gente só tá ali, talvez como um mecanismo, uma ferramenta, porque quem vai fazer é o ser ou a pessoa ou o planeta que entrou em contato ou que alguém solicitou. E a gente só tá ali como intermediário, quase. Que não é a gente exatamente que decide, é a mesma, a gente tá frequenciando,
está na mesma frequência, então a gente consegue trocar informações. A lógica, a noção da supraconfederação é basicamente o que a comandante Camila acabou de trazer. A supraconfederação é composta de pessoas que fazem intermediações e mediações. Quando elas querem, como elas querem, porque elas são pessoas livres, pessoas que não tentam passar uma ideia para outra ou um jeito de viver, pessoas que trocam informações para que o jeito de viver daquelas pessoas que estão sendo acompanhadas ou trocando informações possa se expressar da melhor maneira possível por ela mesma. Então, sim, mediadores, diplomatas. Por isso que a Supra não tem ideologia, não é que nem a Confederação de Mundos, ou a Confederação Pleiadiana, ou a Confederação Galáctica, que tenta vencer a guerra contra o mal, as sombras, formada por guerreiros da luz, que tem uma ideia de mundo. Nós não temos ideias de mundo, nós deixamos com que todos os seres sejam eles mesmos dentro dos seus próprios mundos, dentro das suas próprias escolhas, tanto que o próprio ser, por exemplo, aquele draconiano falou, vocês não estão me atendendo, vocês não estão aqui para me servir, estamos aqui não para te servir, mas para intermediar informações que você está escolhendo uma forma de vida que pode ser transformada ao obter mais informações. Então a gente intermedia, a gente faz o acesso, permite, deixa fácil você acessar as informações que já é possível para você, e devido você que vai dizer se é comodismo, se você quer ou não, mas você vai poder acessar essas informações, escolher essas informações, escolher o que fazer a partir dessas informações. Se você ainda quer implantar o humano ou não. Mas a gente não está aqui para implantar o humano, nem para fragilizar o humano. A gente está aqui para trocar informações, tanto com o humano, quanto com você, quanto com o universo, facilitando a troca. Nós somos potencializadores disso. A gente é uma espécie de, quando alguém quer falar com uma outra pessoa à distância, a gente é um aparelho de celular e um programa de WhatsApp que permite com que você converse com outra pessoa, potencializando assim a informação, a conversa por vídeo, por áudio, por mensagens gravadas, né? Ele facilita o celular e um programa como esse facilitou as comunicações, as reuniões, os encontros, né? É isso que a gente faz, praticamente. Sim, quando eu estava explicando ali o que a TPC faz, me veio muito um aparelho celular mesmo. Ele só é uma ferramenta, quem se comunica são os outros seres, são as pessoas, a gente só está ali para que essa comunicação aconteça, que essa troca de informações aconteça. A gente é tecnologia. E como a gente lê o campo da pessoa, a gente é um WhatsApp que envia mensagem, mas avisa a própria pessoa, olha, você está enviando uma mensagem com tal frequência, por exemplo, de raiva. Você ainda quer enviar essa mensagem com tom de raiva ou você só não se deu conta que a mensagem está vibrando raiva? Porque nós estamos lendo tanto na emissão quanto o receptor vai conseguir sentir esta raiva. Você quer isto mesmo? Ou seja, a gente é muito mais aperfeiçoado do que um WhatsApp, porque a gente consegue ler o campo das duas pontas que estão trocando informações, consegue um pouco ajustar a informação, porque a gente é um pouco, um canaliza um, outro canaliza o outro e a gente faz a ligação. Então a gente tem as duas sensibilidades. O que diferencia... Porque telefone e WhatsApp já existe. Eu só estou falando coisas óbvias que alguém numa entrevista pode dizer, não, mas telefone e WhatsApp... Não, a gente é um pouquinho mais aperfeiçoado, né? É porque a gente está em dimensões diferentes que o WhatsApp está. O WhatsApp está na terceira dimensão, então ele troca informações a partir da terceira dimensão. A gente está na terceira, na quarta, na quinta, sexta, sétima, oitava e nona, até a décima a gente já percebeu o nosso corpo. A primeira e 12ª. Mas a partir da dimensão que a gente está, essas informações são aperfeiçoadas, então a gente tem esse intermédio das informações.
Não são as informações apenas cruas passadas para o receptor e o interlocutor meio que eles não se entendem porque são muito cruas. A gente aperfeiçoa essas informações e traz clareza nessa informação para que os dois lados ou todos os lados compreendam o que está sendo passado. Só isso, a gente está aperfeiçoando o que eles estão dizendo, só que estão dizendo de forma muito crua. A gente passa de forma crua também, no aspecto que eles estão transmitindo, mas a gente aperfeiçoa a informação. É o aspecto dimensional que a gente está. Conforme a dimensão, o aperfeiçoar da troca de informações acontece. Você está nesse intermediário. A gente ajuda a pessoa a aperfeiçoar a informação em todos os níveis dimensionais, para que não seja só em uma dimensão, porque é sempre multidimensional, só que algumas dimensões são inconscientes para a pessoa que está sendo atendida, né? E como ela se relaciona com o mundo, com outros seres, seja o zelador conversando com o humano, o zelador com a família do humano que ele zela. E para quem perguntou como isso acontece, porque a Camila falou, a gente acessa as dimensões, as multidimensões. Como isso acontece? A gente acessa, a gente está na sétima com a pessoa atendida, com o ser dessa pessoa na sétima. E o ser de terceira e quarta desta pessoa, às vezes está enviando com raiva a informação, mas o ser de sétima está dizendo, ó, não precisa mais, vamos enviar essa informação com um tom de troca de informações, mais neutro, mais amoroso, né? Neutro amoroso, é sinônimo. Aí a gente avisa para esse terceiro e quarto, dizendo, ó, o teu próprio ser está dizendo que você não precisa mais enviar mensagens assim, com essa frequência, porque você pode ficar consciente de que essa frequência é de raiva e que essa frequência não comunica exatamente como você solicita. Aí é assim que acontece. Esse aspecto terceira e quarta da pessoa atendida se liga mais facilmente com o aspecto de sétima dela mesma. E daí a pessoa aprende ela mesma a se comunicar de uma maneira mais multidimensional. Então não é a TPC que transforma a comunicação em multidimensional. A TPC mostra para o ser energético, por exemplo, de quarta, como acessar o de quinta, sexta, sétima dele mesmo para a comunicação ficar mais harmônica. Se a pessoa está fazendo uma sessão, por exemplo, uma sessão com a gente, ao vivo, que a gente chama com o corpo físico presencial, aí o de terceira também aprende. Se é gravado, quando a pessoa assiste o vídeo, o de terceira presencial também aprende a partir do vídeo, mas o energético já vivenciou aquilo, porque é atemporal, então já acessou o seu corpo de sexta, sétima dimensão e já aprendeu a se comunicar com mais amorosidade, ou seja, harmonia, ou seja, neutralidade ou com melhor consciência. Devido a sermos multidimensionais, como a comandante Camila falou, a gente acessa o ser multidimensional da pessoa atendida. E é assim que funciona, né? E isso é a básico de toda a terapia lá no curso, né, Camila, que a gente deu. Tem as duas pessoas corpo físico, as duas pessoas corpo energético. É esse corpo aqui que faz a sessão. Esse corpo do terapeuta energético conversa com o corpo energético da pessoa atendida. E daí vem para o físico. A sessão sempre acontece em planos mais sutis. Porque terceira dimensão seria ajudar né, a fazer um curso, a empregar a pessoa, a fazer, é coisa de psicólogo, né? Fazer o casal se encontrar, agora vocês conversem na minha frente, eu quero ver a conversa de vocês. Então, isso é trabalhar um ser da terceira dimensão. Nós trabalhamos terapia integrativa holística, ou seja, a gente não faz essa parte de terceira, que outros profissionais fazem, a gente faz muito mais focado na quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, né? A gente trabalha a psique, a alma, por isso que é terapia holística, né? Porque ela engloba esse todo, ou o mundo energético de códigos também, de luz, lumínicos, né? Então é aqui que acontecem as coisas. Seja gravado ou não, sempre vai ser aqui. Por isso que o gravado, a sessão na opção 1, na modalidade 1, funciona, porque acontece no mundo real. Mas há que se trazer ao mundo
real secundário, que seria aqui a nossa vida, né? De corpo físico em terceira dimensão, onde a pessoa atendida também se transforma, também se atualiza. Se não se atualizar com o seu corpo energético ou lumínico, aí vem a resistência, vem coisas no peito, na garganta, geralmente no peito e na garganta, porque você não está expressando quem você já é. Você já se transformou na quarta, quinta, sexta, sétima dimensão, mas não se transformou na terceira. Ou se transformou na quinta, na sexta, na sétima, mas não na quarta. Aí o corpo energético traz para o físico esse bloqueio aqui, que é muito tradicional as pessoas sentirem na garganta essa inflamação, isso, né? Aí a Iana tem uma especialidade, vamos dizer assim, no entendimento mental do processo energético. Então, há um processo energético que acontece na sétima, oitava dimensão, que acontece na sexta, na quinta, e às vezes o corpo mental de quarta quer compreender para aceitar, para não resistir à mudança no mundo. Nossa, eu já me sinto diferente, eu comecei a ter gostos diferentes, mas o hábito meu ainda de manter a vida antiga ainda vem, de pensar que sou vítima e tudo. O que está acontecendo? Geralmente o que está acontecendo é a própria mente tentando entender para poder aceitar a mudança. Mas a mudança já está acontecendo. O fato de ela entender, ela está barrando a mudança na corporalidade física, no ato de fazer as coisas, né? Então, um exemplo muito simples é que eu fiz uma sessão com uma pessoa e daí ela falou, nossa, eu comia carne todo dia, eu já não consigo comer todo dia, eu como uma vez por semana. E eu não quis isso, eu nunca pensei nisso, e nunca era dessas pessoas que pensava que tinha que diminuir, mas o meu corpo estava rejeitando. Então, eu comecei a comer muito menos carne. Então, essa parte, o corpo energético aceitou. Mas, em compensação, ficar nervosa, gritar, quando discute com o meu companheiro, ela falou, eu não consigo me controlar. E eu sei que eu não preciso, que não ajuda a me comunicar com ele dessa forma agressiva, mas eu ainda não consigo, parece que é um hábito que vem, mas o meu coração não quer mais isso. Ou seja, essa pessoa está indicando que ela está resistindo, e daí começa a afetar a garganta, o físico, porque ela já não é mais assim. Mas o hábito foi tanta vida, vivi vendo isso, que não é só o corpo, né? Sobretudo é o corpo energético, é o corpo de quarta dimensão que se habituou naquilo. Então, às vezes, a sessão TPC, eu vou falar no que foi até agora, se ocupava muito do quinto, sexto e sétimo corpo e deixava o quarto um pouquinho de lado. Então, a vida na fisicalidade não mudava tanto na pessoa, porque o de quarta ainda resistia e ainda queria entender. E a TPC não traz o entendimento mental, porque é o entendimento consciencial, a gente diz, ela abarca multidimensões, mas a mente não abarca multidimensões, a mente é só quarta. O que se diz quinta e sexta, para quem estuda outros teóricos fora do Brasil, chama de mente superior, porque é mind. Mind, em português, seria mais consciência, né? Consciência superior. Então, a mente é só quarta, ou mente inferior, né? Para quem tem outros estudos de outras línguas, né? Mais do inglês, o espanhol, o francês é mais parecido com o português. Então, só que o francês não é consciência, é espírito. Mas, bom, a palavra esprit é consciência em francês. No português, por entendimento da tradução. Mas a mente é só de quarta, então. E essa mente, quando ela quer entender, isso é a resistência. É o querer entender. E daí como você vai explicar para a pessoa que o fato de ela querer entender não faz ela avançar, sendo que na vida material física ela diz, mas tudo que eu aprendi foi por entendimento. Para martelar um prego, eu tive que entender que eu tinha que segurar bem na ponta, e quanto mais na ponta, menos força eu fazia. Alguém teve que dizer, olha, entenda, porque o martelo é um peso, e o peso cai assim, se você segura ele mais perto do peso, cai menos forte, se você segura aqui, ó, aí é físico, ó. Esse é o entendimento para o mundo físico. Só que
a gente vai dizer para a pessoa, o que a gente está falando é você gritar ou ficar nervosa quando você conversa com o teu companheiro. A gente não está falando de martelo, a gente está falando de corpo energético e de corpo consciencial, do teu espírito. Teu espírito já não sente mais que precisa falar gritando, né? Então veja a diferença. Uma coisa é você entender as coisas da matéria, outras coisas é você entender as coisas holísticas, que é energia, que são códigos do teu espírito, é amor, depois é energia, depois é matéria. Então as coisas holísticas, elas partem do mundo sutil para a matéria. E é assim que existe, assim que você existe. Entende? Então é diferente o entendimento de alguma coisa que é da matéria, como pregar um prego, do outro que é conversar com o teu ser, com o teu companheiro, por exemplo, né? E deixar o teu ser se expressar, intuir que um relacionamento é vivo, se transforma, né? Então, você está num processo holístico. Então, o hábito de querer entender as coisas é a própria resistência. Está te bloqueando um pouco. Então, vamos trazer amor para esse ser mental de quarta dimensão, que é você. Traga amor, neutralidade, ou seja, vivência sem julgamento, sem precisar declarar. Isso é assim, isso é assado, isso é mal passado, isso é bem passado, ou isso é pesado, isso é leve. Porque isso é querer entender é classificar as coisas. Né? Eu tenho martelo, eu tenho um prego, eu tenho peso, eu tenho a gravidade, eu tenho o meu músculo, eu tenho a minha mão. Só que quando se trata de coração, de corpo intuitivo, do que você sente que vem de quinta, sexta, sétima, oitava dimensão, vem com amor e uma intuição que não necessita o raciocínio mental. E o raciocínio mental é o que bloqueava a quinta para a quarta dimensão. Porque o mundo não traga essa luz, esse amor, essa intuição para a quarta dimensão. Então, o teu corpo de quarta dimensão precisa se preencher dessa luz, dessa intuição, desse amor. Ele nunca vai deixar o racional de lado. Ah, mas aí eu vou deixar o racional. Não, ao contrário. O teu racional vai ser um racional dinâmico, rápido. Você vai aprender rapidamente. Alguém não vai precisar te ensinar que segurar no martelo. Quanto mais na pontinha, longe do peso, melhor. Porque automaticamente você já vai saber, porque você entende o princípio. Entendendo o princípio da energia, você entende o princípio da matéria. Entendendo o princípio dos códigos amorosos, do lumínico, você entende o princípio da energia, que vai entender o princípio da matéria. Então, o melhor é entender o princípio espiritual, consciencial mais sutil. E todo o resto vem intuitivamente. E assim a vida flui. Por isso que ela pode ser holística e multidimensional novamente. Os princípios é o quê? Viver TPC. Se a pessoa compreende, ela está multidimensional, ela vive multidimensional. O melhorzinho é o contrário, né? Se ela vive, ela compreende. Que é só na quarta que tem que compreender para viver, mas é o contrário, sempre foi o contrário. Mas é só uma característica da velocidade da energia matéria, que é a quarta dimensão. Não é porque ela é invertida, porque a consciência quer atrapalhar a gente, o contrário, quer diversificar as nossas criações. Né? A quarta é puro amor, como todas as dimensões é puro amor, só tem uma outra velocidade. Então, na quarta a gente acha que precisa compreender para tornar-se matéria. Mas no fundo, a quarta funciona como todas as outras dimensões. Você precisa viver para compreender. Porque é a vida que traz, que faz existir. Quando a gente é muito óbvio para a gente, às vezes não é para a pessoa. Então, a pessoa diz assim, o viver TPC é compreender os princípios da TPC. Não, o viver TPC é viver os princípios TPC. Quando você viver, você vai compreender. Por isso que a gente faz uma vivência, para você viver. Aí você compreende. E sempre que você quiser compreender, você está evitando de viver. Você está tentando viver primeiro projetivamente no mental, para depois trazer para a tua realidade holística, vivencial. E não vai conseguir, porque quando o mental projeta uma vida, uma ação, por exemplo, um evento,
ele quer compreender, ele já está separando. E agora a ideia é só unir. Então a quarta dimensão não é mais para ser uma dimensão separada ou ter a sensação de inversão, é para unir. Então não é mais a dimensão onde eu tenho que estudar, compreender para viver as coisas. Não, porque aí eu estou criando separação, tempo, etapas, processos, distâncias. É para eu viver esta quarta dimensão, essa capacidade que o meu corpo me dá de criação instantânea, de eu estou sonhando, penso que estou voando. Você pode criar e fazer as coisas e não precisa compreender. Veja bem, a compreensão vem depois de se viver. E assim já é nos próprios sonhos. No meu sonho já foi assim, por exemplo, vivencial na quarta dimensão. Faz sentido para mim. Eu acho que eu sempre fui muito mental. Sempre tive essa necessidade de querer compreender e tentando viver mais, vivenciar mais, seguir mais intuitivamente. Algumas coisas eu acho que ainda me vem no mental primeiro, mas eu acho que é só força do hábito. Se eu vivencio alguma experiência no dia a dia, assim, nos relacionamentos, ou se eu ouço alguma coisa na aula, não sei, algum desses casos que daí eu ouço, só que eu não puxo assim para o lado intuitivo de entendimento, ou eu vou entender no momento que for para entender. Às vezes eu tento raciocinar sobre aquilo naquela hora para tentar entender. Eu puxo para o mental porque eu quero mais instantâneo esse entendimento, talvez. Mas eu sei que eu vou ter o entendimento no momento que for para ser. Né? Os seres da Aldebaran falaram que houve um acidente no universo, um sol, uma explosão solar, que queimou uma parte da Terra, do corpo das pessoas, por exemplo, dos humanos na Terra, que dividiu a quinta da quarta dimensão. Nosso corpo mais sutil para um corpo energético, para a nossa alma. Então, como houve essa ruptura, quando a gente queria entender alguma coisa, a gente usava o mental, que você acabou de falar, eu quero entender instantâneo. Porque quando tinha a quinta, sexta, sétima dimensão, ou seja, a internet cósmica, era instantâneo. Aí a gente desenvolveu o mental para acessar o que estava em ruptura. Só que como tinha ruptura, o mental batia aqui e não conseguia acessar o mundo cósmico, o mundo real, ou o mundo mais abrangente, né? Então, ele começou a criar uma realidade própria, holográfica, matricial, para dar respostas. Começou a criar deuses, mitos, respostas científicas absurdas, porque não tinha internet cósmica, porque ele não sabia que tudo vinha dos códigos dele mesmo, que tudo que existia aqui era uma criação dele mesmo no cosmos. Mas como havia ruptura, quem é que estava criando? Não é mais o ser luz. Quem estava criando é o ser mental. Só que o ser mental, como não tem internet cósmica, o amor do universo, da fonte, nós mesmos, ele fica criando na mente, e fica criando um universo matricial mental, e não tem capacidade de criar com criatividade e amor, ou seja, fica repetindo mais do mesmo. E isso foi desenvolvendo essa nossa raça específica, que criou a morte, a velhice, porque foi criando isso, assim, nossa, eu preciso acessar mais. E quanto mais racional, mais ficava criando um mundo à parte. E agora que abriu a barreira, que já está curado, já está harmonizado, já mudou, a gente já viajou no universo, houve tanto desenvolvimento deste mental na quarta que muitos seres ainda têm dificuldade de perceber que a internet cósmica já está acessível para todo mundo, que o mundo holístico, que as dimensões já estão acessíveis. Então, veja bem, esse hábito mental, ele é muito saudável, porque é para ser instantâneo. Então, você pode entender alguma coisa que você assiste na aula instantaneamente, fazendo o que? Usando a internet cósmica, não a mente.
é o corpo intuitivo que te dá a resposta instantânea. O mental nunca te dá a resposta instantânea, porque o mental, na quarta dimensão, se acostumou a criar tempo, a criar distância, a criar assim, eu preciso primeiro entender isso, primeiro aprender a pilotar, dirigir carroça, para depois dirigir carro, para depois dirigir avião. Sendo que, com a intuição, você pode ir direto dirigir avião se você quer pilotar avião. Você não precisa passar pela carroça, né, pelo trenó, pela carroça, pelo carro. Então, a intuição, ela é holística, ela entende o princípio. Se você entender o princípio, que vai ter um lugar, uma coisa assim, para você puxar direita, esquerda, para cima e para baixo, pronto, é igual na carroça, é igual no carro, é igual no avião. Depois, quando é uma espaçonave intergaláctica, é na mente, mas é a mesma coisa, para cima, para baixo, para os lados, entende? Outras dimensões, quinta, sexta, sétima, vou dar saltos quânticos, mas é sempre pela tua intuição, pela tua consciência automática, não por um mental que cria etapas, entende? Então, o fato de querer entender na hora a coisa, significa que você acha que não consegue entender na hora. Significa não usar a internet cósmica. Porque sempre o entendimento é na hora. Você sempre faz as coisas no agora, porque não existe o futuro nem o passado. A gente pode criar, aí ele passa a existir. Mas significa criação de quarta dimensão. E mesmo assim é muito mais rápida do que na de terceira, né? O amanhã, na quarta dimensão, você pode viajar para amanhã agora, e aqui no nosso corpo físico a gente viaja para o amanhã só pela quarta dimensão. Porque na fisicalidade vai ter que esperar todos os nossos eus da Terra, ou seja, o Sol e a Terra girar para chegar no amanhã. Então não depende só da gente, mas na quarta dimensão só depende da nossa mente. A gente já pode estar no amanhã. Né? Então ele é maleável, mas mesmo assim ele cria a ideia do amanhã e do ontem. Ele cria a ideia do não instantâneo, o do eu preciso entender, ao invés de sentir, intuir o que eu acabei de receber. Né? E consciência é sentir, intuir, não é compreender. Né? Então, é o hábito do mental e todos esses anos de separação de Matrix, né? Que já não existe porque não existe anos nem separação, porque é tudo instantâneo, se já está aberto, está aberto. Aí não tem mais passado, já abriu, já abriu. Né? Para quem é comandante de si, abriu, pronto. Né? Mas você tem o mental disponível para, se quiser brincar de não usar internet cósmica, aí usa o mental. Aí tudo bem. Né? Só que você não está usando a internet cósmica, o sexto e sétimo sentido. Ou não está usando, está mais no sexto, né? E na junção do que a gente chama de mental inferior, né? De criação de tempo. Faz sentido, assim, é pertinente, dá para entender um pouquinho o histórico disso, esse hábito mental. Sim. Essa própria explicação faz com que a gente ache que na quarta dimensão, com o nosso corpo de quarta, a tendência é ser mais mental do que internet cósmica. Mas está aberto, gente. Quarta dimensão é uma dimensão lumínica. Só que a velocidade é da energia matéria. Né? Na terceira é matéria, energia. E vai ser assim, porque é assim que a gente está escolhendo ser. Mas na quarta, inverte de matéria e energia, tem mais energia e menos matéria, ou seja, é mais maleável. Muda a energia, a matéria se forma. Ou seja, eu quero voar, eu dou um impulso e estou voando. Preciso do impulso? Não, não precisava. Mas como eu ainda tenho um pouquinho de noção de matéria na quarta dimensão, e eu acho que dando o impulso vai ser mais fácil eu voar no meu sonho. E daí eu saio voando. Voando acontece onde a matéria e energia na 3D? Não acontece. Voando sem motor, sem ser mais leve que o ar, sem uma asas. Então, não acontece. Mas na quarta dimensão acontece. Por quê? Porque ela é mais energia que matéria. Então, o que eu consciencialmente, com a minha criatividade, colocar no mundo energético vai acontecer. Que eu acreditar, criar, vai acontecer. Então, eu consigo, porque é mais energia do que matéria. Então, eu consigo voar. Mas mesmo que para voar eu tive que dar um impulso. Eu ainda tenho uma parte de matéria na minha crença. Só que, ao mesmo tempo, tem internet cósmica.
Eu posso estar em São Paulo contando assim, 1, 2, 3. E eu faço sempre isso. Vocês fazem sempre isso na TPC. Vocês pegam buracos de minhoca, vocês fazem teletransporte. Ou seja, a internet cósmica, o sétimo, oitavo, o nono sentido, está todo total disponível na corporalidade de quarta. Entende? É só usar mais, usufruir destes sentidos mais. Assim como no de quinta também usufruir mais, no de sexta. E no de terceira. Que é tudo junto agora, né? Balanço. No começo do estudo de hoje, a gente falou que tudo é vibracional, a gente não mais se preocupa com ética, porque nós somos a própria ética, o próprio amor. Então, quem a gente atender é lógico. Depois a gente falou da questão de corporalidade de quarta dimensão, de estar bem neste corpo, entendendo que este corpo, sendo consciência, sendo lumínico, trabalhando os códigos, ele também pode trabalhar a energia e a matéria na quarta dimensão. Também pode ser racional mental, junto com ser lumínico, com a internet cósmica. A gente escolhe o momento e quando utilizar as nossas habilidades, qual o sentido, né? Então, na quarta dimensão não é mais para fechar a internet cósmica ou desabituar, é para se acostumar a usar a intuição, ser intuição no corpo de quarta dimensão. É para deixar o mental inferior de lado? Não. O raciocínio, claro que não. Quando necessário, a gente utiliza. É simples assim. Só que não é o comando o tempo inteiro do mental, como muitas pessoas ainda estão acostumadas, porque não viram que está aberto às dimensões, que a Terra se abriu e já é cósmica. Porque não se sentem assim. Não adianta ver, é se sentir. Numa vivência, num atendimento, num sonho, o próprio eu dela vem mostrar que ela já é lumínica, que ela é energética, né? Então, é uma vivência, a pessoa precisa sentir isto, né? Por isso que aí bate com o viver TPC, não compreender as coisas. A vivência não é para você compreender, é para você viver isto, porque já está disponível, né? E só passando a viver é que você consegue completar este teu corpo, que é viver é com o completar ele, de quarta, de quinta, de sexta, né? E completar é com a parte luz, com a parte código, com a parte amorosa, intuitiva, porque o mental foi ocupando as partes do que não havia aqui, porque havia uma separação, mas não há mais. Não adianta falar que há separação. Para quem quer, vivenciou algo e daí quer entender um pouquinho, aí tudo bem. Porque a pessoa já vivenciou como nós. Nós já vivenciamos isso. Então a gente quer entender, puxa, como aconteceu? É gostoso entender, porque eu tenho mente, eu gosto de entender, mas eu só vou entender depois de ter vivenciado isso. Por isso que a gente vivencia, depois a gente conversa sobre isso. Então a gente vivenciou o querer compreender primeiro. Eu vivenciei anos isso, por exemplo, tentar compreender a espiritualidade, ler, ao invés de fazer vivências, sessões e tudo. De repente eu vi que, olha, não é mais estudar, é primeiro vivenciar, para depois trazer para a mente. E daí fica tão simples que em 2, 3 palavras já dá para entender tudo, porque eu já vivenciei. Isso é uma verdade, muito mais fácil vivenciar e depois compreender do que ficar quebrando a cabeça para compreender. Exercício prático. O que que você sentiu quando você viu o vídeo TPC Land, que fala do Walt Disney? Não sei o que eu senti. A informação já vem. Então eu vou te falar algo, vou descrever a informação, você vai dizer o que que você sente, como é que você aborda essa questão. A TPC é uma casa com espaços para atendimento, uma exposição sobre arquétipos extraterrestres e um café com quintal. Opção 2, a TPC é um parque
grande na natureza, com várias salas e construções. Cada construção é uma dimensão, uma vai mostrar a quarta dimensão, outra a quinta, outra a sexta, outra a sétima, com trabalho de som, luzes, vibrações sonoras, eletromagnéticas. Vai ter brinquedos fora no parque, as pessoas vão poder rodar, sentir equilíbrios também, com várias salas de atendimento, e é um parque. É uma TPClândia, é um parque cósmico. O que você sente em relação a essas duas opções? Parece ser divertido. Que interessante. Mas ter as duas opções? O que você acha? Acho que dá para ter as duas opções. É interessante. E é isso que a gente fala nesse último vídeo. A gente fala sobre estar pleno neste corpo de quarta dimensão e estar pleno, perceber que tem luz aqui, a Camila que traz isso, é lumínico, é criativo, não é um universo mental, não vai excluir a mente fica lá, faz parte do raciocínio lógico, do entendimento, mas é como você recebe as coisas, você recebe pelo coração, porque você já vivenciou isso, você sabe que isso já existe. Um parque já existe. Agora, se ele é o tamanho da Disneylândia, se ele é o tamanho do Beto Carreiro, ou se ele é o tamanho do quintal da nossa casa, não pode ser os três. A gente pode ter um no Glória, um no Beto Carreiro e outro na Chapada dos Veadeiros, tamanho da Disneylândia. Eu vi 3 filiais, né? Eu vi uma no centro do Brasil, eu vi uma no sul do Brasil e eu vi uma outra, não sei se é interior de São Paulo, Minas. Quer dizer, é isso, a gente abarca o público, a região. É que nem eu tinha falado, para mim eu quero tudo, assim, parece que tudo que a gente cria, para mim é uma possibilidade. Se tu para colocar num papel, às vezes tu fica meio, meu Deus, como é que vai fazer para realmente sair e funcionar? Mas quando surgem ideias assim, para mim nada é impossível. As pessoas acham que sou meio doida, pode ser que seja isso também. Mas eu acho legal a ideia e eu penso, ok, então vamos criar. Certo. É a cota. Você completou uma cota de corpo de quarta dimensão, 70%, 80%. Aí o de quinta já ocupou junto com o de quarta. E como o de quinta já está ligado ao de sexta e o de sexta no de sétima, chegou no de quarta, tudo é possível, porque você sabe que você é a criadora. Fácil de entender agora. Quando eu venho, o Walt Disney, e ele queria falar para as pessoas, olha, eu imagino um parque, eu quero criar algo assim. As pessoas pensavam num parque na esquina de casa, né? A família dele. E ele via quilômetros, ele via uma cidade inteira. Só que ele não contava isso para as pessoas, porque para ele todo mundo via como ele via. Sabe onde ele estava criando o parque dele? Na sétima dimensão, 7.8. O Walt Disney criou na 7.8. Só que ele não estava com os corpos rompidos. Então, quando chegou a construção, ele sabia onde fazer, porque ele já sabia o tamanho de quem ele era, o parque dele. Então, quando chegou na quarta, no campo energético, ele já tinha o fluxo de pessoas empolgadas, que dá no mesmo que trabalhadores, dinheiro, capital, vontade, consciência das pessoas, já tinha esse movimento tão forte porque começou nos códigos. Então a energia estava toda estipulada. Na matéria foi só fazer assim, porque já tinha no código, na energia. Então, quando alguém que era da família da Camila queria empreender, ela achava que começava na terceira dimensão o empreendimento, no dinheiro ou no trabalho. Porque ou você tem capital ou você tem trabalho, que dá no mesmo, porque trabalho é capital. Então tinha que suar muito. Só que não começa aí, começa no mundo dos sonhos, no mundo real, na sétima e oitava dimensão. Então foi isso que ele fez. Ele não imaginava começar as coisas
da Matrix. Ele começava no mundo real, ele começou na 7.8, 7.82, 7.83, para ser super exato. E ele alcançou o tamanho que ele concebia, não que quando ele contava para as pessoas concebiam, porque ele sabia como é que era. Então, na 7ª dimensão era natural. Na 3ª, para algumas pessoas é grande. Mas na 7ª dimensão, a Disneylândia tem o tamanho que ele concebeu lá desde o começo. Então, por isso que foi dito bastante para a gente. Compreendem o tamanho de vocês. Se vocês não compreendessem o tamanho, vocês não iam ter a nave que tem. Quando vocês se destacaram da supraconfederação, foi que a TPC ficou tão grande que já não cabia mais ser supra, porque a TPC já estava maior do que as naves da supraconfederação. Já está. De tantos seres que vocês levaram para lá, empolgados em ajudar, em recuperar, trazer, compartilhar informações com os de dimensões abaixo, na 7ª. Então, a TPC na 7ª ficou enorme, foi para a 8ª, ficou enorme, foi para a 9ª, ficou enorme. Agora, diz assim, ei, aceita também os de 6ª, e o de 5ª e o de 4ª. Ou seja, não é enorme, ficou do tamanho que ela é. Tamanho que não tem a ver com tamanho, tem a ver com qualidade, com amorosidade, com quem nós somos no cosmos. Se nós viemos de outro universo para compartilhar este universo, vivenciar e colaborar, movimentar este universo, trazer a nossa criatividade, pois então vamos fazer isto. Vamos pôr em prática isto. Quem nós somos, ser autênticos. E a TPC é só autêntica, a nossa nave ela é autêntica. Se ela é autêntica, aqui na 4ª e na 3ª vai ser autêntica, é uma nave. Mas é uma nave como parque, como um parque. Seria a melhor noção. É um portal. E o parque inteiro é um ambiente multidimensional, como a Camila trouxe ontem.